Meu nome é Fábio Braga. Meu trabalho de conclusão de curso tem como tema fraturas mandibulares relacionadas a exodontias de terceiros molares inferiores, revisão de literatura. Tenho como orientador o professor Fernando Bastos e co-orientadora a professora Tila Fortuna. Então eu começo com a introdução, seguindo de metodologia, revisão de literatura, discussão e, por fim, considerações finais. A exodontia de terceiros molares inferiores é um procedimento comum com finalidades ortodônticas, protéticas, periodontais e preventivas, principalmente associadas a infecções, e podem resultar em fratura mandibular. O diagnóstico da fratura mandibular une sinais clínicos a exames de imagem. Sinais clínicos são dor intensa, alteração da oclusão, limitação de movimentos mandibulares, edema, crepitação óssea e parestesia. Nos exames de imagem são solicitados principalmente tomografia computadorizada e radiografia panorâmica, porque podemos observar a mandíbula como um todo e assim localizar essa fratura e dimensionar a extensão dessa fratura, principalmente na tomografia computadorizada, por ser um exame em 3D, como no sentido lateromedial dessa fratura, podemos dimensionar a extensão. E essas fraturas têm etiologia multifatorial. Tendo em vista isso, o objetivo do trabalho é reunir evidências científicas que forneçam subsídios acerca do conhecimento dos fatores de risco para que se criem medidas preventivas que aumentem a segurança do cirurgião dentista nos momentos que antecedem, envolvem e sucedem o ato cirúrgico. A metodologia foi realizada uma revisão nativa de literatura que incluiu trabalhos publicados entre 2019 e 2025 nos idiomas de português e inglês. As pesquisas foram realizadas nas bases de dados PubMed, Cielo e Google Scholar. Os descritores utilizados na busca foram Mandibular Fractures, Molar Turd, Risk Factors, Tooth Impacted, extração dentária e mandíbula. Então, a mandíbula é um osso em formato de ferradura, em que a sua cortical óssea é espessa e sua parte esponjosa é densa, e isso propicia os movimentos mastigatórios. Também tendo em vista que o ângulo mandibular é a região mais frágil da mandíbula, que é localizada entre o ramo e o corpo da mesma. A fratura mandibular associada à exodontia de terceiros molares inferiores é considerada uma complicação rara, mas que deve ter uma atenção, pois pode gerar repercussões funcionais, estéticas e psicológicas ao paciente. Com epidemiologia, as fraturas mandibulares apresentam incidência de 0,046% e 0,0075%. A presença desse terceiro molar inferior pode aumentar em até 3,27 vezes o risco de fratura mandibular. Prevalência tem como sexo masculino, pelo fato de maiores forças mastigatórias e maior densidade óssea, e a faixa etária de 40 anos, também atrelada à questão da diminuição dessa elasticidade óssea. Tendo em vista o que eu citei anteriormente, as regiões mais acometidas, a primeira é o ângulo mandibular, como eu disse, a região mais frágil e suscetível da mandíbula, região de ramo, corpo e côndilo. Etiologia pode estar associada a fatores anatômicos, dentários, sistêmicos e cirúrgicos. Os anatômicos e dentários baseiam na classificação de Perry-Gregory, mais comuns em classe 2 ou 3, posições B ou C, e a de Winter, mais predominantemente o dente na posição vertical ou mesioangulado.
Fatores sistêmicos, como osteoporose, distúrbios metabólicos, infecções pré-existentes e desequilíbrios hormonais. Cirúrgicos, com aplicação de força excessiva, instrumentais inadequados, falta de planejamento, insuficiência de exames radiográficos, inexperiência do profissional, descumprimento do paciente ou falta de orientações pós-operatórias. O tratamento não cirúrgico, temos a fixação maxilomandibular, e cirúrgico, o uso de mini placas e parafusos, tendo como exemplo a técnica de Champ. Classificação de Pearl Gregory, como eu citei, é de grande relevância, pois ela identifica o nível de impacção desses dentes. Isso, na primeira parte da tabela, podemos observar nas classes, que é a relação com o ramo mandibular, e na segunda parte da tabela, a relação das posições, que é a relação do plano oclusal do segundo molar inferior. Aqui podemos ter uma imagem mais didática, né? Como podemos ver, a classe 2 e 3 são as mais acometidas. Na 2, o dente está parcialmente impactado no ramo, e na 3, totalmente impactado. Na posição na posição B, o dente, o terceiro molar, a face oclusal do terceiro molar está entre a face oclusal do segundo e a junção amelocemitária do mesmo, e a posição C, a oclusal do terceiro molar está abaixo da junção amelocemitária do segundo molar. Também temos a classificação de Winter, que é muito utilizada, que, como podemos ver nas duas primeiras imagens superiores, são as que apresentam maior associação à fratura mandibular, que é a posição vertical e mesoangulada. Como medidas preventivas, temos como base o planejamento cirúrgico criterioso, que deve ser levado em consideração exames de imagem, como eu falei, citei os exames anteriormente, a sequência cirúrgica planejada, tendo em vista técnicas cirúrgicas conservadoras, como a aplicação das forças na medida certa e osteotomia mínima da região, e a orientação pós-operatória do paciente, questão de alimentação pastosa ou líquida. Partindo para a discussão, tudo deve ser baseado no planejamento individualizado, com base em todos os autores, artigos. Esse foi algo em comum, apesar de cada um trazer da sua forma. A previsibilidade depende de uma análise criteriosa, sempre vendo a questão dos riscos, benefícios, a execução baseada nos princípios biomecânicos seguros, como a técnica adequada que eu citei, enfim. E a ausência dessa avaliação compromete a integralidade óssea e aumenta a incidência dessas complicações, sejam no momento cirúrgico ou pós-operatórios. O sucesso da exodontia dos terceiros molares inferiores depende do equilíbrio do conhecimento e da prática segura, garantindo resultados previsíveis e preservando a integridade anatômica e psicológica do paciente. Para finalizar, eu trago que as fraturas mandibulares associadas à exodontia de terceiros molares inferiores está diretamente relacionada aos fatores anatômicos, sistêmicos e técnicos. Podemos vislumbrar todos esses pontos ao longo do trabalho que eu falei. A prevenção deve ser o eixo central da conduta cirúrgica, baseado no planejamento individualizado, análise criteriosa dos exames, técnicas conservadoras e o acompanhamento desse paciente. Dessa forma, o profissional ele se mantém atualizado e também ele beneficia o paciente, dando maior segurança para ele e para o paciente.
Essas são minhas referências. Muito obrigado.